12:02 agora, hora de Brasília. Boa tarde. O NT Sul desta terça-feira está começando e você acompanha agora os principais destaques do dia. Policial militar cachoeirense é morta durante confronto com assaltantes. Após polêmicas, deputado Marlon Santos afirma que vai continuar comprando canabidiol ilegalmente no Uruguai. Senac de Cachoeira do Sul realiza simulação de incêndio, preparando os participantes para casos de emergência. E tem ainda um bate-papo com Leandro Balardim, pré-candidato a prefeito pelo PSDB em Cachoeira do Sul. Participe do NT Sul interagindo com a gente. Você que nos acompanha já sabe que nós queremos sempre a sua participação por aqui. Então, envie a sua mensagem com uma opinião, com a sua informação ou um recadinho junto com uma foto. No nosso WhatsApp, o número é 51997697129. E no Face, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Participe e continue ligado aqui com a gente, porque o NT Sul já está no ar. O deputado federal cachoeirense Marlon Santos ganhou as redes sociais e os noticiários do país ao declarar que, em suas viagens ao Uruguai, adquire e transporta ilegalmente para o Brasil canabidiol, substância derivada da maconha e que é utilizada para tratar pacientes com diversas doenças como epilepsia e fibromialgia. Por telefone, Marlon afirmou ao NT Sul que vai continuar trazendo a substância para o Brasil. Eu, pessoalmente, vou todo mês no Uruguai comprar canabidiol escondido até agora para 2 pessoas que até então, com indicação médica, não conseguiam ter acesso, porque para transportar para o Brasil é R$9.000 quanto a transportadora cobra, 3 vidrinhos de canabidiol. E então eu vou à Rivera, como uma parrija, e pego ilegalmente o canabidiol e trago comigo. Sou deputado federal, o que eu vou fazer, né? Posso usar essa imunidade para isso? A declaração do deputado federal cachoeirense Marlon Santos foi dada em audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da qual ele faz parte. Na ocasião, o tema era o uso da cannabis como medicamento. E a pauta da reunião era uma oportunidade em que autoridades da saúde presentes à audiência defendiam o uso da medicação e apontavam os ganhos e melhoras entre os pacientes com o uso do canabidiol. Entretanto, uma posição do Ministério da Saúde fez com que o deputado se pronunciasse. Até que daqui a pouco uma pessoa do Ministério da Saúde que estava lá na hora que falou, disse que o ministro não tem vários estudos, não tem nada assim que demonstre que o canabidiol possa fazer algum efeito. Quer dizer, então esse conservadorismo está indo para o lado de achar que é a liberação recreativa da maconha. Não tem nada que ver. Tem nada que ver. E aí eu disse, eu sou a prova viva de que funciona. Eu estou trazendo para 3 pessoas. E é assim pelo fato de ser deputado, porque as pessoas ficam com medo de serem presas, de dar algum problema. Os médicos prescrevem, o paciente quer usar, todo mundo sabe dos efeitos benéficos. Eu não conheço nem maconha, não. Eu não conheço. Mas a maconha já é uma commodity mundial e o Brasil segue negando. Tem uma pessoa vendendo em cada esquina e que, ao invés de deixar, então, para drogadição, usa-se a produção para fazer remédio e exporta, inclusive. Quase um ano, eu pego para 3 pessoas o canabidiol no Uruguai, tá? Não dá de conta de ninguém, porque eu me chateio com isso, porque eu estou acompanhando. 2 pessoas são de Cachoeira e uma pessoa é nossa cidade. 2 são crianças e um adulto. Um, inclusive, está usando para Maldepaxo, e o outro está usando, e o outro para convulsão e um para autismo, e convulsão também. Ambos estão melhorando. A produção do NT Sul entrou em contato com a Anvisa, em Brasília, solicitando fontes ou mesmo detalhamento sobre como é regulamentado o processo de compra e importação de produtos à base de canabidiol para o Brasil, mas não obteve retorno. No site da agência, um link detalha, em forma de perguntas e respostas, o procedimento, que consiste em pelo menos 6 etapas: a consulta médica e prescrição, o cadastramento do paciente na agência reguladora, a análise do pedido pela Anvisa, autorização para a importação do produto, aquisição e importação
e, finalmente, a fiscalização e liberação da importação pela agência reguladora. Esse processo é obrigatório a todos aqueles que precisam do uso da medicação no Brasil. Inclusive, ao ingressar com a medicação no país, é obrigatória a apresentação de receita médica e o produto deve ser o mesmo autorizado pela agência reguladora. Sem autorização, o ingresso da substância no país é vetado. Resguardado pela imunidade parlamentar, o deputado Marlon Santos não cumpre com qualquer um desses passos e atravessa a fronteira entre os dois países, Uruguai e Brasil, com a substância e diz que seguirá fazendo mesmo depois da declaração pública. Vai continuar buscando e trazendo. Exatamente. Como você diria? Não vou parar para isso. Não existe risco mesmo em função da tua imunidade parlamentar, né? É que assim, é um ato humanitário. Eu estou trazendo para vender, eu não estou pegando dinheiro de ninguém para comprar, entendeu? Não quer dizer também que daqui a pouco eu vou lá e vou pegar. Eu posso ir lá e daqui a pouco os pais não precisam, mas é que toda vez que eu for eu me coloco à disposição e vou continuar fazendo. É assunto, no mínimo, polêmico, né? Agora, 12h08, hora de Brasília. Você que ligou a sua TV em casa, né? Essa reportagem tratou, portanto, deste caso do deputado federal Marlon Santos, que alega ir ao Uruguai trazendo canabidiol para pacientes que dependem da substância para tratar algumas doenças e que têm dificuldade para importar. Obviamente, fora daquilo que prevê a legislação brasileira. O que você acha desse assunto? Deixa aí a sua opinião também nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui as primeiras participações do dia no nosso bloco de interatividade. Para participar, você pode utilizar o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129 ou então o Facebook. Tem a nossa transmissão ao vivo lá na página. Você pode opinar por lá também, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos falar de agricultura? O plantio de arroz vem avançando no Rio Grande do Sul. O percentual chegou a quase 76% da área total estimada para a cultura. Mesmo assim, a conclusão do trabalho vai ser feita fora do período recomendado. Aqui em Cachoeira do Sul, nem a metade da área estimada foi semeada. A trégua dada pela chuva permitiu evolução do plantio de arroz no Rio Grande do Sul. Conforme levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz, o percentual avançou para 75,97% da área estimada para a cultura, que é de aproximadamente 946 mil hectares. Ainda assim, a conclusão dos trabalhos ocorrerá fora da janela inicialmente determinada pelo Ministério da Agricultura, encerrada no último dia 15. Há duas regiões mais atrasadas: planície costeira externa e central. Em Cachoeira do Sul, na região central, nem a metade da área estimada foi semeada. Segundo o levantamento, 45,9%. Apenas 11.500 hectares de terra receberam semente de arroz até agora. Já as outras regiões do estado se encaminham para o final. Segundo o IRGA, o plantio deve estar encerrado até o dia 10, no máximo dia 15 de dezembro, dependendo da chuva prevista para a semana. No ano passado, neste mesmo período de novembro, 92,5% da área prevista para lavouras de arroz no estado já estava semeada, o que equivale a mais de 930 mil hectares. Laudos do Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas, divulgados na segunda-feira pela Secretaria da Agricultura, apontaram a presença do herbicida 2,4-D em 100% das primeiras 76 amostras coletadas no Rio Grande do Sul. O resultado é alarmante pelo prejuízo que o agrotóxico pode causar a vários tipos de culturas que não são resistentes à sua ação. Diante dos números, o Ministério Público Estadual e a Secretaria da Agricultura tiveram um novo encontro para ajustar uma força-tarefa de fiscalização. O Ministério da Economia estuda mudança na securitização dos investimentos e financiamentos tomados por grandes produtores rurais no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. O propósito é que o Banco Central deixe de ser administrador do programa e o Tesouro Nacional não seja mais a seguradora da safra. A perspectiva é de que os mecanismos e regramento do PROAGRO sejam substituídos por dispositivos já adotados pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
no próximo ano, R$1 bilhão vão ser destinados para subvencionar a contratação de apólices do seguro rural do prêmio em todo o país, o maior volume desde a criação do programa em 2004. A Organização das Nações Unidas alertou ontem que o número de emissões de gases do efeito estufa registrou recorde de concentração em 2018. O alarme foi divulgado poucos dias antes do início da reunião anual da ONU sobre a luta contra a mudança climática, a COP25. Os principais gases do efeito estufa que provocam a mudança climática registraram um recorde de concentração em 2018. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela ONU, que advertiu ainda não haver indícios de desaceleração visíveis. Nós quebramos mais uma vez os recordes de concentração de dióxido de carbono e já excedemos 400 partes por milhão, nível considerado crítico que já ocorreu há 2 anos e este aumento de carbono continua. Tales informou também que o emissor número 1 na atualidade é a China, superando a Europa e os Estados Unidos em emissão. A boa notícia é que a visibilidade do problema está maior e que o setor privado está mais e mais interessado em buscar soluções e não podemos resolver este problema sem recursos financeiros do setor privado. Ele já começa a se mover e também tem a pressão política em governos individuais para fazer algo. There's also more political pressure on individual governments to do something. A organização se encontra a poucos dias do início da reunião anual sobre a luta contra a mudança climática, a COP25. A cúpula vai ser realizada entre os dias 2 e 13 de dezembro, em Madrid. O Ministério da Educação lançou o aplicativo para a emissão da carteira estudantil digital. O documento, batizado de Identidade Estudantil Digital, é gratuito e garante ao aluno o direito ao benefício de meia entrada em eventos culturais. Começou a ser emitido ontem o ID Digital, documento que corresponde à carteirinha estudantil. Ele é totalmente gratuito e pode ser baixado no Google Play e na Apple Store. Até então, a carteirinha, com um modelo único padronizado, era emitida principalmente por entidades como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Mas outras entidades e centros acadêmicos também podiam prestar esse serviço. Atualmente, ambas cobram R$ 35 pela carteira, além do frete. Esse serviço é uma das principais fontes de recursos das entidades e já foi criticado pelo ministro da Educação. No atual sistema, a UNE fica com 20% do valor, que equivale a R$ 7,00, e a UBS com 25% do valor da carteirinha, o que representa R$ 10,50. Em setembro, uma medida provisória do governo federal alterou a lei da meia entrada, incluindo o próprio Ministério da Educação e outras entidades estudantis atualmente excluídas da prerrogativa de emissores de carteirinha estudantil. Com o ID estudantil do MEC, os estudantes passam a ter a opção de emitir uma carteirinha digital gratuitamente. Já os alunos que quiserem manter a carteirinha tradicional emitida pelas entidades estudantis poderão solicitá-las junto às instituições e pagar o valor correspondente. Com o ID estudantil, os nossos estudantes terão acesso de forma mais prática e mais barata a todos os nossos eventos. A partir de 2021, não será emitida nenhuma ID estudantil sem constar do banco de dados do Ministério da Educação. Isso vai fazer com que os consumidores paguem, inclusive, preços mais baratos nos espetáculos. Quem ainda não está conectado com a internet, que são os mais pobres, que hoje não tem carteirinha, porque a carteirinha hoje é cara, vai tirar na caixa a custo zero para a pessoa. Quem tem conexão com a internet, pega o seu celular, faz pelo celular todo o cadastramento, a gente checa a informação, vai estar no celular a carteirinha digital. E com isso a gente vai ter controle para combater fraude e o benefício ser para os próprios estudantes. Para garantir o acesso à ID estudantil, um representante de cada instituição de ensino, pública ou particular, deve enviar as informações dos alunos para o INEP, que irá alimentar o sistema. No relatório, além do CPF, as instituições devem enviar os dados dos alunos que constam como data de nascimento,
curso, matrícula, ano e semestre de ingresso dos estudantes. Os alunos podem conferir se sua instituição passou os dados ao sistema através do site idestudantil.mec.gov.br. Caso não tenham sido cadastrados, os estudantes devem cobrar o envio diretamente na instituição em que estudam. Nesta quarta-feira, a Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição realiza seu dia de campo. Todas as atividades acontecem na localidade de Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. A recepção dos participantes começa às 7 horas da manhã. 8h30 tem a abertura e 9h30 da manhã a visitação técnica. 6 estações foram montadas por estudantes e professores da Escola Nossa Senhora da Conceição. As inscrições são de graça. As atividades encerram ao meio-dia com almoço. O governo do Rio Grande do Sul paga hoje uma parcela de R$ 1.800 do salário de outubro do funcionalismo público. Com o novo depósito, a Secretaria da Fazenda quita a folha para quem recebe líquido até R$ 2.500, o que representa 54% dos vínculos de servidores. O próximo depósito deve ser feito no dia 10 de dezembro, no valor de R$ 1.100, quitando os contra-cheques de até R$ 3.600 líquidos. E no dia 11 de dezembro, o governo paga uma nova parcela de R$ 3.900, quitando os salários para 91% do funcionalismo público. A quitação total da folha de outubro permanece com previsão para o dia 13 de dezembro. E nós vamos agora ao nosso primeiro momento de interação aqui no NT Sul. Você que ainda não mandou a sua mensagem, pode enviar porque dá tempo de participar aqui com a gente. O número do WhatsApp é o nosso 51997697129, está na tela, mande aí o seu recadinho. E no Facebook, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Não esqueça de informar o seu nome, viu? E também a sua cidade. Bom, vamos começando aqui pelo WhatsApp. O Márcio Bica está passando por aqui, Letícia Oliveira, também o Daniel. Muito obrigado pela participação. Participação aqui pelo Facebook, né? facebook.com/TV Cachoeira. Vamos agora para a telinha, vamos ver recadinhos que estão chegando pelo WhatsApp. A Ana Cristina, de Cachoeira do Sul, está com a gente, manda recado aqui. A saúde está precária em Cachoeira do Sul e nós aqui de Palmeira, no interior, não temos permissão para fazer consultas no posto de saúde do posto Shell. É a mensagem da Ana Cristina. Ana, vamos encaminhar inclusive a sua demanda, viu, lá para a Secretaria de Saúde e verificar essa situação aí um pouquinho mais de perto, viu? Mas obrigado pela sua mensagem. O Paulo Paranhos também está com a gente, aqui de Cachoeira do Sul. O que o deputado Marlon Santos está fazendo até pode ser ilegal, mas ele está fazendo para ajudar alguém que está precisando. Eu faria o mesmo, porque no Brasil há muita burocracia para conseguir algo. É a opinião do Paulo, né, sobre a reportagem que a gente exibiu há pouco, que teve grande repercussão em todo o Brasil. Marlon Santos, que atestou lá numa comissão no Congresso Nacional, que vai ao Uruguai e traz canabidiol para pacientes aqui do Brasil que precisam e não conseguem importar. O William Barreto também está com a gente aqui de Cachoeira do Sul. Então, os parlamentares são imunes na busca de drogas, diz ele aqui. Eles podem ser usuários de drogas que não terá justiça para eles? É a opinião aqui do William. Um detalhe importante, em primeiro lugar, obrigado, viu, William, pela sua participação aqui. O canabidiol, que é a base de maconha, não é o mesmo que a droga, né? Ele é uma substância que serve para várias doenças, né? Para tratamento de várias doenças, mas obviamente tem uma regra para importação. Vitorino Antônio Malene de Angola. Olha que legal. Vamos ver aqui a mensagem do Victorino. Gosto muito da programação e acompanho aqui de Malene ou Malenge, do leste da Angola. Grande abraço aos angolanos ligados com a gente. A gente tem um carinho muito grande. Novo Tempo também chega a Angola, né? Ficamos aqui muito felizes pela participação. Bom, tem mais participações daqui a pouquinho, tem várias mensagens chegando. Você que não mandou ainda, mande aí porque ainda dá tempo. Queremos saber a sua opinião e você também pode registrar algo que está acontecendo aí onde você mora, tá bem? E antes da gente ir para o intervalo, na verdade uma notícia bem triste. Hoje, amigos, familiares e colegas de farda da policial militar cachoeirense Marciele Renata dos Santos Alves se despedem da jovem e prestam homenagens. Aos 28 anos, ela morreu após ser atropelada por assaltantes em um confronto no município de Sério, no Rio Grande do Sul.
Marciele Renata dos Santos Alves morreu em confronto com uma quadrilha de assaltantes na tarde de segunda-feira, em Sério, no Vale do Taquari. A soldado Marciele foi atropelada por uma caminhonete roubada ocupada pelos criminosos. Na ação, 3 bandidos morreram e um menor foi detido. Segundo o comandante regional da Brigada Militar, Coronel Valmir José dos Reis, a corporação estava monitorando uma quadrilha que vinha cometendo assaltos em Venâncio Aires. Depois de ser atropelada em confronto, Marciele chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Caridade São José, em Sério. Eles jogaram contra a traseira da nossa caminhoneta e ela não conseguiu se proteger atrás da caminhoneta e da Força Tática aqui de Santa Cruz do Sul, e então atropelaram ela assim, criminosamente, numa situação absolutamente grave, o feito com o resultado da morte da policial. E aí mandaram com a caminhoneta deles uns metros para frente, após essa questão do atropelamento e abatido na traseira da caminhoneta, e obviamente estabeleceu-se um tiroteio. Eles saíram do carro deles e obviamente os policiais já estavam apeados da nossa viatura. Estabeleceu-se um confronto ali que estabeleceu o ocorrido lá com a baixa desses 2 criminosos. Os outros 2, um era menor, estavam num veículo Celta, os outros 2 criminosos estavam num veículo Celta, que era um veículo quente, totalmente regularizado, e que um menor dirigia. Eles fazem isso, eles pegam, por exemplo, o carro que está sendo levado e vão esconder esse carro em algum lugar, lá, botar num pavilhão, num lugar que eles usam para isso, e aí saem com o menor dirigindo um carro quente, documentação correta, que era o caso do Celta, né? Esse carro se enfrentou com uma viatura de inteligência nossa aqui do Comando Regional do Vale do Rio Pardo, né? E onde morreu um dos delinquentes também, um dos criminosos, e o outro era menor, foi só baleado e foi socorrido pela brigada. Natural de Cachoeira do Sul, ela será sepultada no município onde nasceu. O corpo está sendo velado na capela da funerária Madre Teresa, em frente ao cemitério municipal, na rua Ivo Becker, número 45. O sepultamento, com honras militares, está marcado para as 5 horas da tarde, no cemitério municipal. A policial integrava o pelotão de operações especiais de Santa Cruz do Sul, onde estava lotada. Marciele deixa enlutados a mãe, Carmen Lúcia Capel, o padrasto Gildo Alceu Capel, os irmãos Francisco Douglas e Bruna Gabriele e demais familiares. Esta fotografia, Marciele compartilhou com uma amiga na tarde de segunda-feira, 40 minutos antes da operação. Informação bastante triste, né? Vai aqui as nossas condolências, nosso sentimento aos familiares da Marciele, não é caso que chocou Cachoeira do Sul. A gente comentava ainda na redação aqui do NT Sul que não são casos comuns no interior do Rio Grande do Sul. Se termina sendo frequente, esses casos são frequentes nas grandes capitais brasileiras, para quem está no interior, realmente não é normal, não é? Então, um sentimento bastante grande, nossos sentimentos aos colegas da Franciele e à sua família também, mais uma vida ceifada, infelizmente, pela criminalidade no interior do Rio Grande do Sul. Bom, daqui a pouquinho, Senac de Cachoeira do Sul realiza simulação de incêndio preparando os participantes para casos de emergência. E tem ainda um bate-papo com Leandro Balardim, pré-candidato a prefeito pelo PSDB em Cachoeira do Sul. O NT Sul volta rapidinho, fique com a gente. Meio-dia e 29, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta ao vivo. Ótima tarde para você que está ligado com a gente. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para chuvas intensas, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo em pontos isolados da fronteira oeste, parte da campanha e também sul do estado. As pancadas devem passar com força ao longo dessa terça-feira entre as áreas do oeste e parte das fronteiras. O telefone de emergência da Defesa Civil é o 199. E Cachoeira do Sul também deve enfrentar esse clima hoje, mas para os próximos dias o tempo é um pouquinho mais calmo. Confira agora a previsão do tempo.
Cachoeira do Sul amanheceu com tempo fechado nesta terça-feira e tem previsão de 60 milímetros de chuva com alerta para temporais, especialmente da tarde para a noite. Temperatura mínima 20 graus e máxima 26. Na quarta-feira deve ter sol entre nuvens, mas não chove. Temperatura mínima 17 graus e máxima 25. Na quinta-feira o sol predomina e a temperatura fica agradável. Mínima 15 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O sol aparece pouco e a chuva deve ocorrer acompanhada por trovoadas e eventual granizo na fronteira com a Argentina nesta terça-feira. As rajadas de vento podem chegar a 70 km por hora no litoral e a 60 km por hora no interior, conforme a SOMAR Meteorologia. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para a possibilidade de tempestade na faixa leste e também no norte do estado, com risco de alagamento. Até o fim do dia, as instabilidades aumentam também nas outras áreas do estado, mas a chuva que ocorrer é mais pontual e com menores volumes acumulados. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Para o norte do estado, em Passo Fundo, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 26. Também 26 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. E nós vamos ver mais algumas mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores e internautas. Envie você também a sua opinião, a sua informação, a sua foto. O número é o 51997697129. Ah, mas eu não tenho WhatsApp. Pode mandar também o seu SMS, porque a gente vai receber aqui. E sempre nos informe o seu nome e a sua cidade também. E o bom e velho Facebook também está valendo. facebook.com/TV Cachoeira. Temos várias participações aqui também através do Facebook. Deixa eu começar pelo Face aqui novamente. A Janice da Silva está por aqui, desejando uma ótima tarde. A Fátima Cristina Freitas também deixando sua mensagem. Marici Noronha, boa tarde a todos, em especial minha avó Lili, que neste ano completou 84 anos. Legal, parabéns à dona Lili, né, que completou 84 anos. Vai o abraço aí da Marici Noronha. Bom, daqui a pouquinho eu falo mais, tem várias mensagens aqui no Face. Vamos dar uma passadinha também no WhatsApp. A Cristina está com a gente em Cuiabá, no Mato Grosso. Estou acompanhando o programa aqui de Cuiabá. Manda um abraço para todos nós daqui. Abraço, Cristina. Tudo de bom para você. Abraço aos cuiabanos ligados na programação da TV Novo Tempo. O Edinaldo Araújo também está com a gente em Alcântara, no Maranhão. Estamos ligados no NT Sul, aqui do Maranhão. Jornal muito bom todos os dias. Obrigado, Edinaldo. Tudo de bom para você. Abraço ao público maranhense também que está com a gente na hora do almoço. Deise Vasconcelos está com a gente aqui em Cachoeira do Sul. Manda um abraço para o meu pai, José Sidney, e meu marido, Júlio, que estão ligadinhos no programa. Legal, um abração aí para toda a família da Deise. Muito obrigado também pela participação aqui no Telejornal NT Sul. O Renato está com a gente em Itapetininga, em São Paulo. Muito triste essa notícia da policial que morreu em defesa da população. Meus sentimentos à família. É o mesmo sentimento de todos nós, né, Renato? Isso vale para todas as regiões do Brasil. A criminalidade, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil. Alguns confrontos entre polícia com bandidos também que terminam, infelizmente, dessa maneira como nós contamos aqui essa situação que aconteceu no município de Sério, interior aqui do Rio Grande do Sul. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações da nossa audiência. Vai mandando a sua mensagem, nós queremos registrar a sua opinião e também aquilo que acontece aí onde você está. Gente, ontem nós mostramos aqui as cartinhas que a Agência dos Correios de Cachoeira do Sul está recebendo com pedidos ao Papai Noel. Na entrevista para essa reportagem, foi informado que as cartas poderiam ser adotadas até o dia 7 de dezembro. E após essa data, os Correios estariam recebendo os presentes. Então nós queremos fazer aqui uma correção quanto a esta informação. Tanto a adoção das cartas quanto a entrega dos presentes devem ser feitas até o dia 6 de dezembro. Então, reforçando, quem quiser ajudar precisa buscar a carta e entregar o presente até esta data, 6 de dezembro. Quando falamos de Novembro Azul, o que logo vem à mente é a prevenção ao câncer de próstata. No quadro Raio-X da Saúde de hoje, Francisco Bastos fala sobre a abrangência desta campanha, que tem, na verdade, o foco na saúde do homem. Nos últimos tempos, temos a cada mês
uma cor identificando uma determinada doença ou chamamento para a prevenção de alguma enfermidade. Isso a nossa população brasileira já assimilou. Então nós temos aí no mês de outubro a questão do rosa relacionado com o câncer de mama. Neste mês de novembro, estamos vivenciando o Novembro Azul, que está relacionado, ou deveria estar relacionado, mais especificamente com a saúde do homem. No entanto, nós temos um foco muito grande na questão do câncer de próstata, o que não é uma coisa errada, mas que acaba relacionando como a única doença a ser prevenida ou buscada informações por parte do sexo masculino. Nós sabemos que realmente os indicadores epidemiológicos mostram que essa doença ela ataca um grande número da população mundial e da população brasileira e que merece, logicamente, um cuidado e uma atenção, inclusive no sentido de fazer os exames preventivos depois de uma determinada idade, mas que isso não se resuma a toda a campanha, todas as informações do Novembro Azul. O homem, por si só, ele já é refratário em termos dos seus cuidados pessoais. Diferente da mulher, que já tem um cuidado em função da procriação, o homem, ele reluta e quando vai buscar o cuidado, ele já está, muitas vezes, em uma fase adiantada das suas doenças. Por isso que o que nós achamos importante é que se utilize também este mês de novembro para discutirmos outras tantas doenças que acometem o homem em função, inclusive, das suas peculiaridades, por exemplo, em termos de trabalho. A exposição do homem a muitas atividades profissionais, elas levam ao adoecimento, embora que tenhamos já um trabalho muito efetivo em termos de saúde do trabalhador. E em termos de gestão de saúde ou de serviço de saúde, é também uma dificuldade que o homem enfrenta para buscar os serviços, haja visto que dificilmente nós temos terceiro turno, ou seja, que estejam as unidades de saúde abertas e em condições de atender esta população depois do horário de trabalho, depois das 18 horas, por exemplo. Então, o que se levanta aqui é que é importante, sem dúvida nenhuma, a questão do câncer de próstata, toda essa mobilização em relação à prevenção, enfim, mas que outros elementos também sejam trabalhados em termos de autocuidado e de prevenção por parte dos homens. O que estamos falando? Estamos falando de hábitos saudáveis, da questão do tabagismo, do alcoolismo, da exposição a uma série de doenças provocadas pelo próprio trabalho, como radiações e assim por diante. E isso tudo poderá evitar que tenha, numa determinada etapa das suas vidas, geralmente, e os dados mostram a partir dos 45 anos, doenças que pelo tempo que estão já dentro dessas pessoas, atingindo essas pessoas do sexo masculino, tenham dificuldade em termos de resolução ou de cura. Portanto, atenção sim ao câncer de próstata, a esses cuidados, mas também ao diabetes, à hipertensão arterial e a outras tantas formas que podem fazer com que a nossa categoria humana, ou os homens de maneira geral, sofram de doenças evitáveis. É o Novembro Azul, é o chamamento todo feito, mas esse chamamento tem a grande questão, é justamente a conscientização ao autocuidado e à prevenção de maneira geral, e não somente de uma determinada doença. E a gente volta a falar aqui no NT Sul sobre eleições 2020 em Cachoeira do Sul. Como você já sabe, você que acompanha aqui a TV Novo Tempo e o NT Sul, nós estamos entrevistando os pré-candidatos para as eleições do ano que vem, porque no fim das contas, por mais que oficialmente os candidatos não assumam as suas candidaturas, não podem fazer isso neste momento, nos bastidores já há muita movimentação. E hoje nós vamos conversar aqui com o Leandro Balardim, ele que é do PSDB, atualmente é titular da pasta de Turismo na Prefeitura de Porto Alegre. Leandro,
boa tarde, obrigado pela presença com a gente no NT Sul. Boa tarde, eu que agradeço a honra, né, o privilégio de poder voltar e retornar aqui à nossa TV e poder falar com teus telespectadores, com os assíduos amigos cachoeirenses que prestigiam a nossa TV. Perfeito. Leandro, quero começar falando aqui sobre Fegais, porque a gurizada fez bonito mais uma vez no fim de semana aqui em Cachoeira do Sul, público considerável, né? E aí qual que é a avaliação de mais um ano do evento? Muito positiva. Foi um festival enorme, quase 3.000 competidores, pessoas de 47 cidades do Rio Grande do Sul, representando 119 instituições de ensino, um envolvimento aí com mais de 10.000 pessoas que vieram de fora para Cachoeira do Sul. É um festival cultural, mas também que tem um exponencial turístico de trazer esse público e injetar dinheiro que é na veia, que é na economia da cidade em certos segmentos. Então foi um evento produtivo, com muita dificuldade para se fazer. Passamos 3 décadas de Fegais e consumou a 31ª, 31 anos. Isso é uma história, é um legado. Eu, como gestor cultural, e a minha mãe, certamente, como coordenadora já desde a época em que ela criou, estamos muito felizes por ter passado essa barreira das 3 décadas, né? E que foi difícil financeiramente, sem projetos culturais aprovados, sem lei de incentivo, recursos escassos, patrocínio e tudo subindo, todos os serviços mais caros, mais onerosos, enfim. É um evento que custa mais de 200 mil e nós conseguimos aí fazer, vamos fechar o relatório na próxima quarta-feira com mais de 140 mil reais. Então a gente buscou esse recurso graças ao apoio da comunidade que estendeu a mão, que participou, que comprou ação entre amigos, que doou troféus, que doou patrocínios e que a gente fez uma grande mobilização com mais de 150 voluntários que lá estiveram colaborando e continuam ao longo de muitas e muitas edições colaborando. Bom, nosso foco principal aqui nesse bate-papo com o Leandro Balardim é justamente sobre as eleições do ano que vem. Na eleição anterior ao município de Cachoeira do Sul, Leandro foi o segundo colocado, o segundo mais votado naquele ano, né, na eleição anterior, e um dos principais nomes na próxima corrida eleitoral, eleição de 2020. Como é que estão as mobilizações, tentativas de coligação, e esse ano uma dificuldade a mais na questão de vereadores, porque não tem coligação para vereador, né? Nosso partido e a minha pré-candidatura, ela nasceu no dia que fechou as urnas há 4 anos atrás. Eu tenho sempre reafirmado o meu compromisso com a minha terra. Aqui eu nasci, aqui eu moro, eu tenho empresa, eu tenho família, aqui eu tenho meus projetos culturais, sociais, que fazem com que eu me envolva permanentemente com a sociedade. Então, em 5 de outubro de 2016, e fechou as urnas, eu já estava, né, em pré-candidatura. Então a gente iniciou já a nossa pré-campanha no encerramento da outra, dizendo muito obrigado à comunidade, subimos num carro-som, mesmo cansados, esgotados, sem recurso, para vir às ruas e agradecer a votação que a gente teve. Pelas pessoas terem nos ouvidos, terem acompanhado as nossas propostas, votando ou não naquele pleito. E reafirmando o nosso compromisso e disposição de voltar, de estar à disposição em 2020. É isso que eu vou fazer. Eu monto meu time, eu tenho meu partido, eu tenho meus apoiadores, a todo dia, toda hora a gente recebe novos filiados, o nosso partido cresceu de mais de 1.300 filiados para 1.700, vamos chegar o ano que vem com 2.000 filiados, a nossa pré-candidatura e a nossa possível candidatura, se Deus permitir e a comunidade entender e assim apoiar, porque as pesquisas já estão aí e quanto melhor a gente estiver, isso faz com que possamos realmente largar oficialmente o ano que vem, fazer um trabalho voltado aos problemas da cidade, projetos que se preocupem com as questões locais que estão aí estagnadas em vários setores com bastante problema há muitos anos e que a gente precisa apresentar soluções. Leandro, o teu nome tem 2 aspectos principais. O primeiro ponto que eu destaco é o fato de você hoje estar fazendo um trabalho no governo Marquesan, que governa Porto Alegre. PSDB governa tanto a capital, quanto tem hoje o controle do estado com o governador Eduardo Leite. Então, o primeiro aspecto é a experiência que você traz, sua bagagem. Mas, por outro lado, também um teto de vidro, vamos dizer assim, uma vitrine. Como é que você pretende lidar em relação a isso? Eu estou em Porto Alegre porque eu recebi um convite, né,
para trabalhar de segunda a sexta-feira do prefeito Marquesan, ocupei a pasta do trabalho, emprego e renda, cuidei do Cine, implantamos projetos inovadores na capital. Porto Alegre é uma cidade, é uma metrópole do mundo, lá existe todo dia, diariamente, pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo, e principalmente de Cachoeira, chegando para buscar um emprego, um trabalho, uma consulta, um médico, um hospital, e a gente conhece grande parte dessas pessoas pela relação que a gente se cria e pode também auxiliar lá. E a experiência que a Prefeitura de Porto Alegre está me dando, me deixando mais talhado, mais conhecedor da prática de gestão pública, né? Eu, quando não venci a eleição em 2016, eu dei uma entrevista para as rádios locais desejando boa sorte ao prefeito atual e me colocando à disposição com meus projetos, que foram muito bem votados, e eu não recebi nenhum convite para fazer parte deste governo. Então eu recebi um convite do prefeito Marquesan e é uma experiência inegável de se aproveitar, e assim eu estou fazendo. Fiquei os primeiros 2 anos do trabalho, agora estou na área do turismo e eventos da capital, que é uma cidade enorme, uma cidade que foi assumida agora com um déficit de quase R$1 bilhão, uma dívida astronômica, um caos financeiro, e que está sendo recuperada ano a ano, e que sem dúvida alguma em 2020 já vai encontrar o déficit zero, possivelmente. O Estado, todo mundo sabe que a falência do nosso Estado, ela chegou e não é de agora. Ele está falido há um bom tempo, né? E os piores governos mais deficitários que antecederam a atual gestão do Eduardo Leite deixaram rombos de 4 bilhões. É uma questão quase complexa, de tão impossível de se resolver a curto prazo. O governador Eduardo Leite tem apresentado projetos polêmicos, difíceis, árduos, marcando na sua própria carne a dificuldade, mas que se sabe que talvez amanhã ou depois, além de ter que parcelar o salário dos servidores, possivelmente ingesse ou inviabilize outros serviços. Então, é difícil, o servidor está pagando caro, é difícil, mas não paga nesse governo, paga desde quando os outros governos foram inconsequentes, que foram equivocados e que não fizeram a coisa certa. Que Cachoeira do Sul possivelmente vai ter que encarar também a dificuldade financeira, rombo de FAPES, da sua previdência, que vai ter que tomar medidas muito árduas também para poder recuperar e que não estão sendo feitas. E aí, quando se tem que se fazer, prejudica certamente algumas classes. Então, eu vejo Cachoeira como uma cidade viável, que tem capacidade de se recuperar a sua gestão, que não precisa estar tomando dinheiro emprestado toda hora, mas que tem que ter uma gestão mais eficiente, que olhe os números com olhos técnicos e faça o que tem que se fazer. Leandro, nós temos em Cachoeira do Sul, pelo menos neste momento, vários pré-candidatos, né? Vários partidos fazendo as suas indicações ou pessoas colocando seus nomes à disposição no sonho de concorrer à Prefeitura de Cachoeira do Sul. A gente sabe que boa parte dessas candidaturas elas não vão vingar por vários motivos e daqui a pouco a gente brinca, né, que é a corrida das noivas, né, na tentativa de alguém indicar um vice-prefeito, montar uma coligação, né, para fazer parte de um plano, né, de um projeto. Como é que estão as tuas negociações? Quais são as proximidades maiores? Na eleição passada, o PSDB concorreu aliado ao PP, mas nesse ano o PP tem o ex-deputado José Otávio Germano, que deve concorrer também, um nome bastante forte. O que você pensa? Eu cuido do meu trabalho no meu partido, né? A gente tem feito a lição de casa, preparar nominata, seminários, curso de qualificação interno. Estamos passando por um segundo momento, que é esse diálogo com os outros partidos, ouvindo ideias, trocando, mas o mais importante não é com quem a gente coliga, o mais importante é com quem a gente coligar, ter afinidade de projeto. O que Cachoeira precisa e o que a gente tem que realmente fazer para ela melhorar e recuperar a sua gestão. Eu estou à disposição, eu converso, eu dialogo, e o partido ele vai ter essa responsabilidade de aprovar com quem a gente vai coligar. Quanto às outras candidaturas, não me cabe comentar, avaliá-las, né? A gente vai chegar na eleição e vai poder debater o nosso projeto com o projeto do oponente ou do concorrente. Então, nós faremos isso na hora certa, esperamos que possamos estar cada vez mais fortalecido, e é isso que eu faço. Eu chego aqui sexta de noite, sábado, domingo, agendas, trabalho, visitas, minhas atividades. Meu compromisso de aprender cada vez mais em Porto Alegre, na Prefeitura, é uma responsabilidade com as pessoas que sempre acreditaram voto ao meu nome. É muito diferente de eu ficar
apenas criticando ou condenando o governo atual, e eu nunca fiz críticas ao governo atual, muito pelo contrário, né? Eu estou sempre disposto a dar sugestões, ideias e colaborar e atender quando demandado, que infelizmente nunca me suscitaram. Então, quer dizer que cada um ao seu tempo, ao seu momento, e eu espero um dia ter essa oportunidade de Cachoeira do Sul. Leandro, uma última pergunta sobre a nominata de vereadores. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez aqui esse aspecto, né, pela dificuldade de que esse ano não tem a coligação. Então, quer dizer, o PSDB vai ter que ter a sua nominata, cada um dos demais partidos em Cachoeira do Sul, em todos os municípios brasileiros, precisam montar essa nominata também, com um percentual mínimo de mulheres, né? Então tem alguns desafios, às vezes isso não acontece assim, de uma maneira tão espontânea, automática. Como é que está esse processo? Eu já tenho os meus candidatos a vereadores do partido, vou defendê-los, vou trabalhar por eles, vou levar o nome deles. Um ou outro nome a gente ainda está por receber, ou vai receber, está de portas abertas para agregar a nossa nominata. 7 mulheres são importantes, que têm uma boa densidade e popularidade, a gente tem um bom número de líderes e de homens também. Eu estou confiante, eu vou defender os meus, eu sou uma pessoa fiel aos meus princípios, fiel aos meus fiéis. Então eu vou defender a história deles e espero que eles defendam a minha, e vamos caminhar junto e vamos sem dúvida alguma eleger 3 a 4 vereadores pelo PSDB na próxima eleição, para que a gente possa ter uma boa representatividade e governar essa cidade, quem sabe. Leandro, muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição, e futuramente, quem sabe, estaremos de volta aqui conversando com vocês. Nós conversamos aqui com o Leandro Balardim, pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura de Cachoeira do Sul. E enfatizo aqui aos telespectadores do NT Sul que nós continuamos, né, tentando entrevistar todos os pré-candidatos, mostrando um pouquinho dos bastidores, né, da política aqui no município, antecedendo o ano de 2020, que será o ano eleitoral. A gente vira a página agora para falar do SENAC. O SENAC de Cachoeira do Sul movimentou a noite de ontem com uma simulação de incêndio que envolveu cerca de 80 pessoas. A ação inédita na unidade contou com o apoio de bombeiros, socorristas e policiais militares. Fumaça roxa, um estouro e intensa movimentação. Visto da rua, parecia que algo de fato ocorria no interior da unidade do SENAC em Cachoeira do Sul na noite de ontem. Mas lá dentro, os bastidores revelavam a encenação. Coordenada por um técnico em segurança do trabalho, a simulação de incêndio pretendia ser o mais realista possível. E foi. Envolveu 2 pessoas feridas, uma mais gravemente, com sangue e até gritos. E mesclando realidade com a simulação, teve gente que, com o susto, ficou presa no banheiro do prédio e ainda quem gritasse pela janela por socorro. Na noite dessa segunda-feira, com o apoio dos agentes de trânsito da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, que fecharam a rua Júlio de Castilhos, em frente à unidade do SENAC em Cachoeira do Sul, foi realizada a primeira simulação de incêndio com evacuação do prédio. Pelo menos 80 pessoas estão envolvidas nessa simulação, que pretende orientar sobre como proceder em casos de sinistros. A noite de simulação teve início com uma palestra proferida por um bombeiro do grupamento de Cachoeira do Sul para aproximadamente 25 pessoas, entre alunos da escola e comunidade. Primeira vez que esse evento acontece na cidade, né? Então a ideia é unir os nossos alunos do técnico em segurança do trabalho EAD e todos os alunos que estarão presentes na escola hoje. O objetivo é conscientizar não só as pessoas que circulam dentro do SENAC, mas também a população, né, aqui de Cachoeira, como também gerar o comportamento, que as pessoas entendam qual é o comportamento que elas precisam ter numa situação de um sinistro real, que elas saibam o que elas devem fazer para minimizar os estragos, os danos que um acidente desse pode ocasionar. As pessoas precisam sair de forma ordenada, com a movimentação pelo lado direito, sempre segurando na rampa. Se houver fumaça, abaixar, proteger o nariz e a boca, e sair de forma ordenada e avaliando a situação, avaliando a cena, avaliando os demais feridos e verificando o que está acontecendo. Sempre com bastante comunicação. É muito importante que as pessoas se comuniquem para evitar o agravamento dos danos. A orientação do técnico era clara e muito didática. Mas mesmo no ambiente simulado, a tensão se instala e ordem e normas acabam ficando pelo caminho.
Após a evacuação do prédio e a chegada do Corpo de Bombeiros, iniciou o atendimento e remoção das vítimas. A imobilização, o transporte e atendimento foram prestados de forma real, envolvendo 4 socorristas, equipamentos e ambulância. A realidade também esteve cercando as vítimas, que tiveram as pernas e algumas partes do corpo maquiadas com sangue falso. Ao final da simulação, todos os envolvidos foram reunidos em frente à unidade. É muito importante nós fazermos esse tipo de exercício. Eu estava conversando com a Patrícia e quando nós estamos ainda tratando a respeito desse simulado, da importância para os frequentadores da escola, o público que frequenta a escola, para saber o que fazer no tipo desse, em uma ocorrência, em um sinistro, para a direção saber que as pessoas que estão ali também estão treinadas, conhecem, né, sabem o que fazer, e para nós, Corpo de Bombeiros, praticarmos esse tipo de exercício também. O simulado foi um sucesso, a gente conseguiu realmente cumprir o objetivo, ou seja, no momento do acidente aconteceram coisas que não estavam 100% planejadas, por exemplo, teve gente que se trancou no banheiro, teve gente que foi para a janela, começou a gritar, então essas coisas são muito importantes. Na primeira saída teve gente que não obedeceu à saída de emergência, começou a sair pela saída mais distante e são coisas que a gente só descobre realmente na hora dos simulados. O simulado serve para isso, para a gente treinar e executar e descobrir o que pode dar errado na hora que realmente precisar. Hoje a gente sabe bem mais como agir e o que pode dar de errado e consegue se preparar para isso. É preciso estar atento, não é, a essas situações. As empresas precisam pensar justamente nisso, na prevenção e no combate a incêndio. Bom, vamos destacar participações aqui da nossa audiência. Começo pelo Facebook, o Paulo Roberto Schug, mandando os seus sentimentos, né, à família da PM que terminou falecendo ontem, morrendo ontem aqui na região do Vale do Taquari. Obrigado, viu, Paulo, pela sua mensagem. A Sônia Melo Loreto, bate, diz ela aqui, boa tarde, com chuva começando. É verdade, né? A chuva está chegando, tomara que seja chuva calma, né? Obrigado a você que participou com a gente aqui no Face, tem várias mensagens. Vamos também para a nossa telinha, vamos ver algumas das mensagens aqui do nosso WhatsApp. Kathleen Aires, de Cachoeira do Sul. Quero dar os parabéns para o meu tio Luiz Colber, que está fazendo aniversário hoje. E um abraço também da cunhada dele, Maríndia Aires. Legal, parabéns, né, ao Luiz, que está completando aí mais um ano de vida. Ana Marques, Cachoeira do Sul, a saúde pública em Cachoeira do Sul está um descaso só. Moro na BR-290, perto da Vila Vargas, e não posso agendar consulta nem na Vila Piquiri, nem na Vila Vargas. Vou me consultar onde? Questiona aqui a Ana Marques. Vamos verificar, né, Ana? Mande mensagem lá, entre em contato com a Secretaria de Saúde, vamos enviar a mensagem. Renier Pascoal, Cachoeira do Sul, gostaria que a nossa administração pública desse uma atenção especial aos centros, bairros e vilas de Cachoeira do Sul. Precisamos de iluminação e limpeza nas ruas. Obrigado, Renier. Tem mais mensagem ainda chegando aqui. Luciano Moraes, sou de Porto Alegre, quero mandar um abração a todos os cachoeirenses e um beijão para os meus pais, Arthur e Eva. Obrigado, viu, Luciano, pela sua mensagem, pela sua participação com a gente. Sebastiana, de Sorocaba, São Paulo. Deputado Marlon, está certo, as ervas foram criadas por Deus para a saúde. Se usam de forma errada, problema de cada um, é a opinião da Sebastiana. Obrigado a você que participou com a gente aqui na telinha da TV Cachoeira, do NT Sul, não é? O NT Sul fica por aqui. Outras informações em novotempo.com/NT Sul. Espero você amanhã ao meio-dia. Tchau!